No Saber Direito desta semana, a professora Marina Della Torre apresenta um curso sobre direito processual penal. A abordagem vai esclarecer o universo das provas processuais penais. Da teoria geral, às provas em espécie. Começa agora a aula 5. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Marina Della Torre, sou advogada criminalista, mestre e especialista em processo penal pela PUC São Paulo, professora universitária há mais de 20 anos de cursos de graduação e pós-graduação. Sou professora também de cursos preparatórios para a primeira e segunda fase da OAB e criadora de um curso preparatório para a segunda fase da OAB em penal, que é o VAID Penal. Bom, nessa nossa última aula, nós vamos falar de outras provas em espécie. Falamos na nossa última aula de algumas provas em espécie, mas nesta agora nós vamos falar de outras. Na verdade, vamos dar continuação a algumas das faladas na aula passada e iniciar aqui outras espécies de prova. Nesta aqui, especificamente, nós vamos falar do reconhecimento de coisas e pessoas, vamos falar das provas periciais de uma forma geral e vamos falar das perícias de uma delas, que é o exame de corpo de delito, que de todas as espécies de perícias é a única que tem regras específicas previstas dentro do Código de Processo Penal. Então, de todas as espécies que nós temos possíveis de perícias de serem realizadas, perícia toxicológica, exame grafotécnico, exame de balística, de insanidade mental, a única que nós temos regras específicas de realização e que estão previstas dentro do Código de Processo Penal é o exame de corpo de delito. Então, por isso que nós vamos tratá-las aqui nessa aula de hoje. Bom, a primeira modalidade de provas de espécies de provas que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje são o reconhecimento de pessoas. Na verdade, essa espécie de prova, eu trouxe aqui para vocês um ponto bastante importante. Dessa modalidade de prova existem o reconhecimento de coisas e pessoas. Eu escolhi trabalhar aqui com vocês especificamente o reconhecimento de pessoas. Por quê? Porque, em especial, o reconhecimento de pessoas é um ponto que está tendo bastante polêmica em termos práticos e está trazendo bastante repercussão negativa em termos de julgamento, em termos de condenações injustas no processo penal. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ou conhecem já um instituto denominado Innocence Project. É Innocence Project Brasil. Esse instituto, que é Projeto Inocência, traduzindo, é um instituto, uma ONG originalmente americana, que tem uma filial aqui no Brasil, né, Projeto Inocência Brasil, Innocence Project aqui no Brasil, que é um projeto muito legal, muito lindo, que é destinado a promover a defesa de pessoas que foram condenadas injustamente, seja em provas ilícitas, seja em reconhecimentos pessoais injustos, equivocados. Se vocês pesquisarem, procurarem saber um pouco mais sobre esse instituto, as redes sociais desse instituto, vocês vão ver aí inúmeros casos, relatos de inúmeros casos de pessoas que tiveram condenações injustas e que esse instituto promoveu aí ajuizamento de revisão criminal, requerimento de revisão criminal em favor desses condenados injustos, pleiteando a revisão dessas condenações em razão dessas condenações equivocadas, baseadas em erros judiciários.
E algumas dessas condenações foram fundamentadas aqui em reconhecimento de pessoas, em especial reconhecimentos por exibição de fotografias. Então, por isso, dentre o reconhecimento da espécie de prova de reconhecimento de coisas e pessoas, eu escolhi o reconhecimento de pessoas para falar um pouquinho dele aqui para vocês, explicar quais são as formalidades previstas na legislação e quais são as considerações que o STJ traça sobre esse reconhecimento de pessoas. Bom, então, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve seguir aí as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Quais são as principais considerações do STJ sobre o reconhecimento de pessoas? Primeira delas, o reconhecimento deve garantir que o suspeito tenha alguma semelhança física com as pessoas colocadas ao seu lado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar ou presenciar um reconhecimento de pessoa. Na maioria das vezes é colocado, as pessoas são colocadas atrás de um vidro, a vítima do outro lado do vidro, é um vidro em que quem está do lado de lá não enxerga quem está do lado de cá, ou seja, não enxergaria a vítima, e colocava-se várias pessoas, às vezes com nenhuma característica semelhante em termos de altura, de peso, de cor, e misturava-se todo mundo e a vítima, dependendo das condições em que o crime foi cometido, ela realmente não conseguia identificar. E aí ela simplesmente chutava quem era aquele suposto autor do crime. Ela apontava qualquer um ali com a intenção de se livrar daquela função, daquele encargo, daquele compromisso de ter que reconhecer quem foi o autor. Então, esse reconhecimento aqui de pessoa, dentro dessa primeira consideração aqui trazida pelo STJ, nesse sentido de que garantir que o suspeito tenha alguma semelhança física com as pessoas colocadas ao seu lado, já vem com essa ideia de quebrar essa prática de colocar qualquer pessoa que não tem nenhuma semelhança com o suspeito. Então, vão colocar pessoas para fazer o reconhecimento pessoal? Vão. Então, coloque-se pessoas com as mesmas características físicas, de altura, tom de pele, peso, aparência, em todos os sentidos, para que realmente a vítima consiga apontar com mais precisão quem foi o autor do fato. Então, essa é uma consideração já importante trazida pelo STJ a respeito do reconhecimento de pessoas, que para garantir que as pessoas que são colocadas ao lado do suspeito realmente tenham uma semelhança física muito próxima à dele. A segunda consideração do STJ, o reconhecimento por exibição de fotografias, aí já partindo para o reconhecimento fotográfico, sozinho não pode ser usado como prova em ação penal, mesmo que seja confirmado em juízo. E aqui tem um detalhe interessante, esse mesmo instituto que eu mencionei aqui no começo da aula para vocês, tem um caso interessante que ganhou muita repercussão em jornais televisionados, de um caso em que um menino, numa determinada região da cidade de São Paulo, ele passou numa determinada região em que estava ocorrendo um assalto, ele foi baleado por este assalto, pediu socorro num determinado hospital da cidade e num outro lado da cidade estava ocorrendo a prática de uma infração criminosa também, um roubo, em que ele não tinha nada a ver com isso, mas como ele deu entrada num hospital sendo vítima de uma bala, de uma prática de um roubo, associaram ele como autor da prática deste outro roubo. E aí ele estava numa maca de um hospital,
urrando de dor, totalmente debilitada, aguardando atendimento, tiraram uma foto dele nessa maca de hospital e usaram esta foto para que a vítima fizesse o reconhecimento dele fotográfico como o autor da infração. E ele foi reconhecido como o autor da infração, sendo que, na verdade, ele era a vítima de uma outra infração ocorrida do outro lado da cidade. E aí, esse instituto, o Innocence Project, conseguiu demonstrar que o horário que o roubo numa outra região da cidade ocorreu e o horário que ele deu entrada no hospital numa outra região da cidade ocorreu, não deu tempo, ainda que ele estivesse no local do crime, não deu tempo do deslocamento. Então, ele jamais conseguiria dar entrada no hospital no horário que ele deu se ele estivesse no local do crime. E ainda assim, né, uma pessoa nas condições que ele estava, num leito de hospital, aguardando atendimento com um tiro na coxa, salvo engano, estaria numa condição física totalmente diferente do que uma pessoa em condições normais. Então, com uma total incapacidade de ser reconhecido ali fisicamente como um autor do fato. E houve o acatamento dessa tese e ele foi ao final, teve a revisão criminal acolhida, julgada, e ele foi ao final absolvido e acolhida essa tese de que o reconhecimento fotográfico sozinho não pode ser utilizado como prova num processo penal. Ainda que tenha sido feito lá em inquérito policial e depois tenha sido confirmado em juízo. Única e exclusivamente o reconhecimento fotográfico não pode ser utilizado. Então, isso já vem sendo um posicionamento aí muito forte, muito utilizado na prática pelos nossos tribunais e que mostra aí uma certa sensatez e vem evitando aí algumas injustiças em casos concretos. Outra consideração aí trazida pelo STJ quando se trata de reconhecimento de pessoas antes do reconhecimento, deve haver a descrição física da pessoa a ser reconhecida, com o máximo de detalhes possíveis. Esse é um outro detalhe importante, porque com o intuito de se livrar dessa incumbência, desse ônus, né, desse encargo, desse peso de ter que reconhecer, às vezes para a vítima também aquilo é um incômodo, é um segundo constrangimento, é como se ela estivesse passando pela segunda vez por aquela situação de vítima de uma infração penal. Então, com o intuito de se livrar daquilo, ela aponta uma pessoa específica e fica por isso mesmo. Então, para evitar que ela aponte, que ela indique uma pessoa qualquer que não tenha nenhuma relação com a prática da infração penal, então, o primeiro cuidado é colocar pessoas semelhantes fisicamente. O segundo cuidado se for haver reconhecimento fotográfico, ele sozinho não pode ser usado como prova, tem que também ter o reconhecimento físico. Terceiro, ao fazer o reconhecimento físico, que antes desse reconhecimento físico, que a vítima também faça uma descrição física do suposto autor. Então, olha, como é que ele era, né? Traga para mim aqui as características dele. Era alto, magro, aparentava quanto de idade, a pele clara, né? Mais ou menos 1,70 m, quanto de peso, enfim. Traga aqui as características dele física, quantos anos, para depois comparar com o eventual reconhecimento fotográfico e depois comparar também com o eventual reconhecimento pessoal das pessoas que foram colocadas ali à disposição da vítima. Outra consideração também trazida para o STJ, o magistrado deve realizar o reconhecimento formal em juízo desde que siga o procedimento probatório. Então, o artigo 226 do Código de Processo Penal traz para a gente as regras de como devem ser realizados esse reconhecimento de pessoas. Então, o juiz ele pode realizar esse reconhecimento
de pessoas em juízo, não necessariamente precisa ser feito só na fase de inquérito policial, só na fase judicial, mas a partir do momento que isso for feito em juízo, o juiz deve seguir aí essas regras do 226. O magistrado também pode se convencer da autoria do crime a partir de outras provas, ele não necessariamente fica vinculado aí ao reconhecimento de pessoas, é um conjunto probatório. Nós estamos desde a aula passada aqui, na nossa última aula, falando de espécies de prova. Então, já citamos aí prova testemunhal, já citamos busca e apreensão, já citamos o interrogatório, confissão, inúmeras espécies de prova que podem ser utilizadas para embasar aí a convicção do magistrado. O reconhecimento de pessoas é mais uma espécie de prova que pode contribuir nesse sentido. O reconhecimento de pessoas possui alto grau de subjetivismo, portanto, deve ser valorado em conjunto com as demais provas do processo. Então, juiz pode usar o reconhecimento de pessoas como elemento de prova? Pode. Como espécie de prova? Pode. Mas o reconhecimento de pessoas tem esse alto subjetivismo, né? Ele tem esse alto grau de subjetivismo. Realmente é muito subjetivo e pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes eu tenho duas vítimas. Uma reconhece e a outra não reconhece. Uma afirma que foi aquela pessoa o autor do fato, a outra nega veementemente. Não, eu tenho certeza que não foi, e aí? Né? Então, varia muito, é muito subjetivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o juiz, na hora de levar em consideração o reconhecimento de pessoas como uma espécie de prova, em razão desse dado de subjetividade, ok? Então, por isso que ele deve analisar sempre em conjunto com as demais provas do processo. Vamos passar agora para outra modalidade de prova, que é a prova pericial. Eu vou falar para vocês das perícias de uma forma geral. E aí depois a gente entra no exame de corpo de delito, que é uma das modalidades das perícias. E aí, como eu já disse aqui no começo da nossa aula, é a única modalidade de perícia que tem previsão, as suas regras previstas dentro do Código de Processo Penal. Bom, primeiro aí vamos para o conceito de prova pericial. Bom, o que é prova pericial? É um meio de prova que consiste em um exame elaborado por pessoa, em regra, profissional, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca de fatos necessários ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de valoração exercido por especialistas com o propósito de prestar auxílio ao magistrado em questões fora da sua área de atuação profissional. Bom, então dentro desse conceito, o que eu tenho como perícia? É um meio de prova que consiste num exame elaborado por uma pessoa, em regra, profissional dotado de formação com conhecimentos técnicos específicos. Precisa necessariamente um perito ser uma pessoa dotada com formação específica? Precisa. Por quê? Porque o perito ele tem como objetivo ajudar o magistrado a tomar conhecimento de uma informação, a esclarecer um fato que não é de conhecimento do magistrado, que o magistrado não tem domínio, que o magistrado não tem conhecimento. Por isso, aqui dentro desse conceito, a prova pericial vem dessa forma, como um meio de prova que consiste em um exame elaborado por uma pessoa, em regra, dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos. Então, precisa ser alguém que conheça daquele assunto mais do que o juiz. Em regra, profissional dotada de formação e conhecimentos técnicos específicos acerca de fatos necessários ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de valoração exercido por especialista,
com o propósito de prestar auxílio ao magistrado em questões fora da sua área de atuação profissional. Exatamente, é um especialista com formação específica naquele assunto que vai ajudar o juiz a formar a sua convicção sobre um assunto, sobre um fato cujo juiz não domina. Sobre um assunto, sobre um fato que este perito tem domínio, que este perito entende melhor do que o juiz. Então, é isso, é um juízo de valoração exercido por um especialista. Agora, não é porque é exercido por um especialista que o juiz vai ficar vinculado, que o juiz vai ficar adstrito ao que esse especialista vai dizer. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e aí eu vou detalhar isso melhor para vocês. Então, ou seja, pode o perito explicar, pode o perito trazer aqui as suas considerações, ele vai trazer todo o seu conhecimento, todo o seu know-how para o juiz, mas o juiz não vai ficar vinculado, o juiz não vai ficar adstrito aí ao que o perito vai dizer. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Bom, qual seria a natureza jurídica da prova pericial? A prova pericial no processo penal é uma prova técnica e técnico-científica. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um meio de prova como qualquer outro, tá? Qualquer outro existente aí no processo penal. A única diferença é que ela é exercida por uma pessoa que tem um conhecimento técnico específico sobre aquele assunto. Uma pessoa dotada de um conhecimento técnico acerca daquela formação, daquela situação, sobre aquele assunto específico. Então, eu preciso entender a causa da morte, eu vou precisar de um médico, de um médico legal, um médico legista. Eu preciso fazer a análise da boca, então vou precisar de um dentista, né? Eu preciso fazer, de repente, análise de um osso, eu vou precisar de um ortopedista, de análise de documentos relacionados aí contábeis, eu vou precisar de um contador. Enfim, então, para cada área, eu preciso de pessoas com conhecimentos técnicos específicos daquela área. Então, essa prova pericial, ela é como qualquer outra. Não tem um valor, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ela não tem um valor maior do que as outras provas no processo penal. Mas é uma prova técnico-científica. Por quê? Porque o profissional que desenvolve essa prova, o profissional que elabora essa prova, ele tem um conhecimento específico no assunto que outros não têm, que o juiz não tem, que a parte não tem, ok? Bom, e aí falando em termos de valoração, qual seria o valor dessa prova pericial? A gente já falou que ela precisa ser elaborada por uma pessoa com conhecimento técnico específico, uma pessoa dotada aí de conhecimento, um especialista, né? Conhecimento técnico específico. Mas qual é o valor que se dá para esta prova? Como eu já falei para vocês em oportunidade anterior, essa prova ela tem o mesmo peso que as demais provas no processo. Não existe no processo penal uma tabelinha, novamente, né? Uma tabelinha pré-tarifando, pré-taxando as provas no processo penal. Então, dizendo, por exemplo, que a prova pericial ela tem um peso aí maior que as demais provas no processo. Então, aqui nesse caso, a prova pericial ela tem o mesmo valor de qualquer outra prova no processo penal. Eu posso ter, num caso concreto, o juiz diante de uma prova pericial e diante de uma prova testemunhal. Se ele entender que a prova testemunhal é mais convincente do que a prova pericial, desde que ele fundamente o porquê. Por que aquela prova testemunhal o convenceu mais? É perfeitamente aceitável, ainda que a prova pericial tenha sido produzida por um técnico, por um especialista, que tenha conhecimento específico no assunto
Mas não convenceu o juiz. Não convenceu, a prova testemunhal foi mais convincente. O juiz justificou por quê? Justificou, está tudo certo. Então, em termos de valor, cabe ao juiz verificar os resultados da prova e dar-lhes um valor ou peso através do sistema do livre convencimento motivado, que nós também já falamos aqui em oportunidade anterior, em nossas aulas anteriores. Desde que ele motive, desde que ele fundamente, desde que ele justifique, ele vai valorar. Pode ser que esta prova testemunhal acabe não convencendo o magistrado. Ainda mais porque a prova pericial, ela tem um caráter, primeiro que é um trabalho opinativo. O que seria esse trabalho opinativo? É um trabalho que não vincula o juiz. Lá no artigo 182 do CPP, está expresso que o juiz pode discordar do trabalho do perito. Significa dizer que o trabalho do perito não vincula o juiz, que pode discordar das conclusões dos peritos de forma fundamentada. Pode, inclusive, o juiz, se ele quiser, caso ele discorde do laudo do perito, ele pode nomear um outro perito. E se esse segundo perito que foi nomeado, ele também discordar, ele pode nomear um terceiro perito. Então, isso mostra que é um trabalho opinativo, é um trabalho de opinião. Quem é que faz a perícia? Não é um ser humano? E o ser humano, ainda mais a perícia, que dependendo da modalidade de perícia, você pode ter técnicas de desenvolvimento diferentes. Tem técnicas mais antigas, técnicas mais modernas, tem a técnica A, B e C, que usa recursos Y, W e X, e aí dependendo da técnica que é utilizada, os resultados vão variar também, vão trazer resultados diferentes. E pode ser que com resultados diferentes o juiz não se convença de nenhum deles, e aí por isso não fundamente a sua decisão nesses trabalhos periciais, nas conclusões periciais. Então, por isso que é um trabalho subjetivo, pode variar de perito para perito. É um trabalho opinativo, é um trabalho de opinião. Como eu, juiz, não entendo sobre esse assunto de maneira técnica, de maneira aprofundada, o que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém que entenda melhor desse assunto para me ajudar. Mas isso não significa que eu vou ficar aqui vinculado à opinião dele. Se ele não me convencer, eu posso chamar um segundo. Se o segundo não me convencer, eu vou chamar um terceiro e pode ser que nenhum dos três me convença. Pode ser que quem me convença seja a senhorinha, a testemunha ali, que é a vizinha do réu, ou a vizinha da vítima, não é? Bom, então com isso, a gente chega à conclusão aqui que esse trabalho opinativo não vincula o juiz. Assim como tem também a prova pericial esse caráter subjetivo. O que seria esse caráter subjetivo? Por se tratar de uma prova pessoal, a perícia tem em considerável parcela do seu conteúdo certa dose de subjetividade, demandando que uma apreciação pessoal em alguns casos. Por quê? Porque ela pode variar de perito para perito. Como eu já disse há pouco, dependendo de quem faz a perícia e dependendo da técnica utilizada, os resultados podem variar, justamente porque o perito é um ser humano. Então, dependendo de quem faz a perícia e da técnica por ele utilizada, vai haver variação, vai haver alteração nessa subjetividade, ok? Então, nós temos aí a valoração, cabe ao juiz valorar. Por quê? Porque ele não fica vinculado, porque é um trabalho opinativo, um trabalho de opinião e de caráter subjetivo, que pode variar dependendo de quem for o perito e dependendo da técnica por ele utilizada. Bom, estou falando o tempo todo de perito. Quem é que são os peritos? A legislação divide os peritos em perito oficial e perito não oficial. Isso está previsto lá no artigo 159 caput do Código de Processo Penal. Na verdade, o 159 diz que
O exame de corpo de delito serão realizados por perito oficial, que é o portador de diploma de curso superior, e na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, o que a legislação fala a respeito? São 2 modalidades de perito, o perito oficial e o perito não oficial. O perito oficial é aquele que prestou concurso público, que tomou a posse, tá? O concursado tomou posse, é o perito do Poder Judiciário. Quando houver este perito na comarca, especialista naquela área, vai haver necessidade da perícia ser realizada por um perito somente. Quando não houver esse perito, aí a perícia tem que ser realizada por 2 peritos, tá? Então, é por isso que o Código de Processo Penal traz na sua previsão que a perícia realizada por perito oficial, ela vai ser realizada por um perito, portador de diploma superior. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, não necessariamente na área específica, porque pode ser que não tenha na área específica. Há preferência por isso. Preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame. Então, aí são os peritos oficiais e os peritos não oficiais. Mas também é possível as partes habilitarem os seus assistentes técnicos. Quem são os assistentes técnicos? São aqueles peritos particulares que popularmente a gente escuta as partes falarem, né? Ou às vezes até um leigo, um estudante de direito que ainda não teve esse conteúdo na faculdade, fala, é o perito particular. Não, tecnicamente, a nomenclatura correta é o assistente técnico. O artigo 159, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, prevê que serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, que atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Então, quem é este assistente técnico? O assistente técnico nada mais é do que um profissional com conhecimento técnico específico, mas não oficial, não é concursado do Poder Judiciário ou nomeado pelo Poder Judiciário com portador de diploma de curso superior, mas sim indicado pelas partes, que vai ajudar a esclarecer os pontos controversos ali naquele caso. Então, vamos imaginar que o perito oficial tenha feito um laudo, ou mesmo antes de fazer esse laudo, as partes queiram aí esclarecer alguns pontos sobre a análise do perito, as partes queiram que o perito oficial responda algumas perguntas, ela contrata esse assistente técnico que vai formular aí alguns quesitos, algumas perguntas para serem respondidas pelo perito oficial. Bom, já comentei com vocês sobre a questão do caráter subjetivo, trabalho opinativo e sobre a divergência entre os peritos. Agora, dentre as perícias, as espécies de perícias, eu comentei com vocês que existe uma modalidade de perícia cujas regras estão dentro do nosso Código de Processo Penal. E essa espécie de perícia, cujas regras estão dentro do nosso Código de Processo Penal, é o exame de corpo de delito. Quando a gente fala de exame de corpo de delito, a primeira coisa que a gente precisa pensar é com relação ao conceito de exame de corpo de delito.
Primeiramente, há uma confusão gerada na doutrina acerca das denominações exame de corpo de delito e corpo de delito, que implicam coisas diversas e que não são sinônimas. É diferente do que muita gente pensa. O que é corpo de delito? Corpo de delito é a materialidade do crime, enquanto exame de corpo de delito é a perícia que se faz para apontar a referida materialidade. Então, o corpo de delito é o objeto do crime. É o cadáver, é a coisa subtraída, é a arma do crime. O exame de corpo de delito é a análise que se faz em cima do corpo de delito. Então, essa perícia que se faz para apontar a referida materialidade, a análise que se faz em cima do corpo de delito é o que se denomina exame de corpo de delito. Então, nós temos no exame de corpo de delito duas espécies, o chamado corpo de delito direto e o corpo de delito indireto. A forma do exame de corpo de delito direta, ela se faz através de perícia. A forma científica é a mais próxima de se atentar à existência ou inexistência de algo, então, por exemplo, drogas, né? Então, a forma direta de se realizar essa constatação é a forma mais comum. E a forma indireta do exame de corpo de delito advém através da prova testemunhal. Então, o que diz a lei? A lei diz que o exame de corpo de delito direto, ele é obrigatório, ele é indispensável. Então, o artigo 158 do Código de Processo Penal prevê que, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito, ela é indispensável. Significa dizer que toda vez que uma infração deixou vestígio, esse exame de corpo de delito direto precisa ser realizado. Não tem o que discutir. Inclusive, a partir do momento que essa infração deixou vestígio, esse exame de corpo de delito não é realizado, isso pode ensejar a nulidade, a sua não realização pode ensejar a nulidade prevista lá no artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Então, das duas modalidades de exame de corpo de delito que nós temos no Código de Processo Penal, o direto e o indireto, o direto é aquele que é feito no objeto do crime, tá? E ele é obrigatório. Toda vez que uma infração deixar vestígio, o exame de corpo de delito direto vai ser realizado, sob pena de não ser realizado, dessa sua indispensabilidade. Se ela não for realizado, se esse exame não for realizado, isso vai gerar nulidade. Nulidade essa prevista no artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Por outro lado, pode acontecer destes vestígios desaparecerem. E se esses vestígios desaparecerem, dada essa indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, geraria nulidade caso ele não fosse realizado. Aí a lei teceu, então, a seguinte regra: caso os vestígios desapareçam, na impossibilidade da realização do exame de corpo de delito direto, faz-se o exame de corpo de delito indireto. E como é esse exame de corpo de delito indireto? Esse exame de corpo de delito indireto nada mais é do que a realização através de prova testemunhal. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque muita gente pensa que quando eu estou diante da impossibilidade da realização do exame de corpo de delito direto, eu posso suprir-lhe a falta pelo exame de corpo de delito indireto, e esse exame de corpo de delito indireto seriam as outras espécies de prova. Não, isso está errado. Quando eu estou diante da impossibilidade da não realização do exame de corpo de delito direto, pelo desaparecimento dos vestígios, a sua falta poderá ser suprida pelo exame de corpo de delito
indireto. E esse exame de corpo de delito indireto, a única modalidade possível de sua realização, de espécie de prova possível de sua realização, é a prova testemunhal. Então, para que não haja confusão, é assim que o Código de Processo Penal estabeleceu. Outro detalhe importante, quando a gente fala em substituição do exame de corpo de delito direto pelo indireto, é que a confissão não pode suprir-lhe a falta, ainda que o réu tenha confessado a prática da infração penal. Essa confissão não pode suprir a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Então, isso só reforça essa redação que eu falei para vocês, a redação do Código de Processo Penal que eu falei para vocês. Se os vestígios desaparecerem, não for possível fazer a realização do exame de corpo de delito direto, que é sobre o objeto do delito, né? E aí, se tiver que fazer o exame de corpo de delito indireto, que é através da prova testemunhal, é assim que será feito. Ainda que eu possa somar a isso a prova da confissão. Então, eu tenho o exame de corpo de delito indireto, que é através da prova testemunhal, e somo a isso a confissão. Mas, não sendo possível suprir pelo exame de corpo de delito indireto, que é a prova testemunhal, e fazer com que ele seja suprido pela prova testemunhal, isso não é possível e com certeza vai gerar a nulidade que eu comentei com vocês, prevista no artigo 564 do Código de Processo Penal. Então, aqui, quando a gente fala de indispensabilidade do exame de corpo de delito, primeiro a gente tem que concluir que nem todo crime necessita de exame de corpo de delito. Somente aqueles que deixam vestígios. Isso é o que está lá expressamente no artigo 158 do CPP. Que já aos crimes chamados não transeuntes, impõe a indispensabilidade do exame de corpo de delito. Aos não transeuntes são aquelas infrações que deixam vestígios, né? Aquelas infrações que não passam sem deixar vestígios, né? Aquelas que deixam vestígios. Então, aí impõe a estes crimes não transeuntes a indispensabilidade e a confissão não pode suprir a realização do exame de corpo de delito. E aí, na ausência do exame de corpo de delito direto, que não for suprido pelo indireto, e aí leia-se prova testemunhal, nas infrações que deixam vestígios, quando não for feito nenhuma das modalidades de exame de corpo de delito, isso vai gerar a nulidade nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Encerrada essas espécies de provas no processo penal, eu gostaria de comentar com vocês aqui uma decisão que envolve realização de interrogatório. Bom, vamos lá. Foi uma decisão que envolveu aí a realização de um interrogatório como sendo o último ato do processo, a inversão do interrogatório como o último ato do processo. Nós falamos aqui na nossa aula, quando teve por objeto a nossa aula o interrogatório, eu comentei com vocês sobre essa necessidade do interrogatório ser realizado como o último ato da instrução. Porque qual seria a finalidade do interrogatório ser o último ato da instrução? Para o réu poder ter mais oportunidade de ter acesso a toda a acusação, a ter acesso a todas as provas produzidas e ali preparar melhor a sua autodefesa e exercê-la melhor por ocasião do interrogatório. E aí nós tivemos aqui, o que eu trouxe para vocês é uma decisão que foi proferida no bojo de uma revisão criminal, em que houve a inversão deste interrogatório, né? A inversão da ordem desse interrogatório. E aí aqui a decisão fala
exatamente isso, né, da impossibilidade dessa inversão. Vou trazer para vocês aqui a ementa. Revisão criminal, processo penal, artigo 621, do Código de Processo Penal, discussão reflexa ao texto constitucional, cabimento, violação do artigo 400 do Código de Processo Penal. A impossibilidade de inversão da ordem, interrogatório do acusado deve ser feito ao final da instrução, nulidade. Necessidade de demonstração de prejuízo, revisão criminal parcialmente concedida e julgada parcialmente procedente para reconhecer a nulidade, afastando-a no caso concreto em razão da preclusão e da ausência de prejuízo. Nesse caso concreto aqui, reconheceram a nulidade, mas afastaram porque ela não foi alegada no prazo oportuno, né? Mas aqui fala, ó, exceto que há na jurisprudência nessa corte precedente, considera-se válido o interrogatório do acusado quando pendente de cumprimento de carta precatória, expedida para oitiva de testemunhas do ofendido. No entanto, existem julgados nesse STJ contemporâneos aos citados que firmam posição diversa. Aí está aqui, ó, promovendo nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais e do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que não se pode considerar presumido o prejuízo unicamente em virtude da superveniência de condenação. Então, ao final, ressaltou também não existir, no caso concreto, a demonstração de efetivo prejuízo, pois há provas independentes para a condenação, tais como imagens do sistema de vídeo monitoramento, etc. Aí aqui, no final, ó, caso em que não há utilidade na anulação da sentença, pois de toda forma ela seria mantida. Então, ante o exposto, conheço em parte da revisão criminal, julgando-a parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência da nulidade pela inversão da ordem do artigo 400 do CPP, afastando-a no caso concreto em razão da preclusão e da ausência do prejuízo. Então, nesta decisão aqui, né, nesse pedido de revisão criminal, o tribunal reconheceu que houve uma inversão da ordem, tá? Mas não validou o prejuízo, não declarou a nulidade, porque entendeu que a defesa, no caso, deveria ter alegado essa nulidade no momento oportuno. Não ter esperado o tempo que esperou, se não salvo engano aqui foram 2 anos, para alegar esse prejuízo. Então, o tribunal entendeu que houve a inversão, que essa inversão não é cabida, tá? Que não pode realmente inverter a ordem do interrogatório. Tem o segundo voto que eu vou comentar aqui com vocês, que essa inversão não é cabida, mas deixou de declarar a nulidade nesse caso concreto porque entendeu que estava precluso, que a parte deveria ter reclamado desse vício, dessa inversão, no momento oportuno. Por quê? Porque trata-se de um interesse da parte. E quando é interesse da parte, a nulidade é relativa. Se a parte não reclama na primeira oportunidade que ela tem para se manifestar no processo, o vício se convalida, a nulidade fica sanada. O segundo voto dessa decisão entendeu da seguinte maneira: é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo. Então, aqui, ó, no final, ó, está sujeita à preclusão e demanda a demonstração do prejuízo. Então, resumindo, está aqui, ó, no julgado mais recente da terceira sessão, ainda que se tenha reconhecido a nulidade da inversão da ordem do interrogatório, conclui-se que essa nulidade, por ser relativa, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Então, ou seja, a inversão ela não é devida, ela não pode acontecer, mas nesse caso concreto, se a parte tivesse reclamado no momento oportuno, ela teria sido confirmada.
Vamos ao nosso quiz. A busca e apreensão no processo penal é um procedimento que, alternativa A, pode ser realizado sem autorização judicial em qualquer situação. Alternativa B, tem como objetivo recolher objetos ou provas relevantes para investigação ou instrução processual. Alternativa C, permite que a polícia entre em qualquer residência sem justificativa. Alternativa D, só pode ser realizada durante o dia sem exceções. A alternativa B é a alternativa correta. A busca e apreensão no processo penal é um procedimento que tem como objetivo recolher objetos ou provas relevantes para investigação ou instrução processual. A busca e apreensão, ela tem natureza jurídica de medida acautelatória, ou seja, é uma medida de natureza cautelar, de urgência, utilizada para evitar o perecimento da prova, que a prova seja destruída, que a prova pereça, que a prova suma ou se perca. E ela tem como essa finalidade, então, portanto, preservar a prova no processo penal. A prova pericial no processo penal é, alternativa A, dispensada se houver testemunhas que confirmem os fatos investigados. Alternativa B, um exame técnico ou científico realizado por peritos para esclarecer fatos de interesse do processo. Alternativa C, exclusivamente utilizada em processos cíveis sem aplicação no âmbito penal. Alternativa D, realizada apenas a pedido da defesa, sendo obrigatória sua concordância. A alternativa correta é alternativa B. A prova pericial no processo penal é um exame técnico ou científico realizado por peritos para esclarecer fatos de interesse do processo. Como eu mencionei para vocês na nossa aula, o perito é um especialista, alguém com conhecimento técnico específico sobre o assunto, que vem para o processo penal auxiliar o magistrado na formação da sua convicção. O magistrado não tem o conhecimento técnico sobre o assunto, por isso ele precisa da ajuda desse especialista. Mas o magistrado não fica vinculado, ele não fica adstrito à opinião desse especialista, porque nesta opinião tem um dado de subjetividade, tem um dado aí de subjetividade que pode variar de perito para perito. Tanto na área civil quanto na área criminal, é perfeitamente admissível essa figura do perito, porque o perito vem justamente para esclarecer dentro do processo aquilo que o juiz, pelo seu conhecimento jurídico, não consegue esclarecer. Por isso que ele precisa do auxílio desse profissional com conhecimento específico para auxiliá-lo. O exame de corpo de delito é obrigatório. Alternativa A, sempre que houver indícios de crime contra o patrimônio. Alternativa B, nos crimes que deixam vestígios, mesmo se houver a confissão do acusado. Alternativa C, apenas em casos de homicídio para confirmar a causa da morte. Alternativa D, quando a defesa requerer, independentemente do tipo de crime. E a resposta correta é: o exame de corpo de delito é obrigatório. Alternativa B, nos crimes que deixam vestígios, mesmo se houver a confissão do acusado. Justamente porque a lei prevê que nos crimes cujas infrações deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. O exame de corpo de delito é obrigatório, mesmo que haja confissão do acusado, não podendo suprir-lhe a confissão. Ou seja, se os vestígios desaparecerem, ainda que não possa ser realizado o exame de corpo de delito direto, aquele exame de corpo de delito no
cadáver do crime, no corpo de delito, ainda que não seja possível realizar o exame de corpo de delito no corpo de delito, realizando assim o exame de corpo de delito direto, faz-se o exame de corpo de delito indireto, que é através da oitiva de testemunhas. Mas jamais pode o exame de corpo de delito, direto ou indireto, ser suprido pela prova testemunhal. Jamais a prova testemunhal vai substituir a realização do exame de corpo de delito. E essa foi a nossa última aula. Para saber mais sobre o nosso conteúdo e o conteúdo do Saber Direito, baixe o aplicativo TV Justiça Mais ou acesse também as nossas redes sociais, a minha rede social, @VaiDePenal. Agradeço a atenção de todos vocês até aqui e até a próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.